Eu estava com a Bíblia aberta aqui em Colossenses e relendo, o texto que eu acabei de ler, mas enquanto sentado aqui eu li rapidamente capítulo 4, versículo 17. Põe na tela aí, 4:17 de Colossenses. Ele diz assim, o Espírito Santo é maravilhoso, na nossa vida. Dá uma palavra para a gente assim, sentado e você até pensando em outra coisa. Mas assim, 4:17. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. E aí, tem 3 pontos aí nesse versículo. Primeiro, atentar. Atentar. Atentar para o quê, pastor? Para o ministério que recebeu do Senhor. O segundo ponto é isso, que você recebeu do Senhor. E o terceiro, para cumprir. Então são três palavras aí, 3 verbos. Atentar para aquilo que você recebeu, ou seja, aquilo que você recebeu, receber e cumprir. Dá para falar um bocado de coisa aí, né? Mas não foi essa mensagem que Jesus me deu hoje, não. Então, vamos ficar aqui no versículo 23 e 24 de Colossenses. Outro dia, a gente trata sobre atentar, receber e cumprir. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meus amados, como eu falei para os amados irmãos, põe na tela de novo aí, isso, 3, 23 e 24. E eu vou ler mais uma vez um texto para ficar memorizado. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que saber, que ninguém está fazendo nada aqui para o missionário Marcléo, para o evangelista Ednei, para o pastor Eliel, para o pastor Alex. Nós estamos fazendo pode falar, para Deus. A recompensa de Deus, ela não dá para comparar com a recompensa do homem. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, está escrito assim, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para entregar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus, ele vai recompensar a todos. Porém, a recompensa de Cristo não é somente no dia do arrebatamento da igreja, mas o Senhor, ele tem nos recompensado dia por dia. E eu coloquei aqui alguns motivos pelos quais eu preciso fazer missões. Alguns motivos pelos quais eu preciso evangelizar. Alguns motivos pelos quais eu preciso cumprir este chamado. Tá bom? De forma bem rápida, bem didática, eu quero compartilhar esses motivos aqui com os meus amados irmãos. E eu quero que os irmãos atentem para o que a Bíblia Sagrada nos fala, que você está fazendo para Deus. E aquilo que você faz para Deus, você tem que fazer bem feito. Então vamos lá. Primeiro motivo que eu coloquei aqui é porque são poucos trabalhadores. Eu não coloquei aqui numa sequência, tá bom? São motivos variados, eu coloquei alguns apenas. Mas por que eu tenho que fazer missões, pastor? Pastor, por que eu tenho que evangelizar? Põe na tela aí, Mateus capítulo 9, versículo 37. Diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então, por que eu tenho que fazer missões, pastor? Porque são poucos trabalhadores. Pastor, olha a quantidade de crente que tem aqui, pastor. O senhor tem coragem de dizer ainda que são poucos trabalhadores? Primeiro, quem está falando não sou eu. Quem está falando é a palavra. Aqui está escrito o que o próprio Jesus falou. Ah, pastor, mas isso aí foi um outro tempo. Meus amados irmãos, nós temos uma grande necessidade de pessoas para evangelizar. Nós temos hoje, atentai bem, muita gente dentro das igrejas. Nós temos igrejas lotadas em vários locais, em vários bairros de Teresina, no interior do estado, igrejas cheias. Mas se você for observar, são pessoas que, infelizmente, uma boa parte, eles estão
acomodados. Escute isso aqui, eu louvo a Deus por você ter vindo para cá hoje. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vinda até aqui hoje à tarde. O sol quente e você veio. Veio para a casa do Pai sabendo que ia tratar sobre missões. Isso é louvável. Porque isso é um sinal que você tem interesse em fazer missões e em evangelizar. Você tem esse interesse. Que Deus nos dê esta graça, que Deus nos dê esta capacidade, para que nós possamos fazer com graça, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Porque a verdade, meus amados, que embora que existem muitas igrejas por aí afora, em vários bairros, em várias cidades, em vários estados diferentes, mas ainda assim nós temos necessidade gigantesca de pessoas para fazer missões, de pessoas para evangelizar. Você tem um culto e você tem uma multidão no culto, mas você tem um trabalho de evangelização, você tem um grupo menor, um grupo mais reduzido, um grupo mais seletivo. Então sim, eu preciso fazer missões, eu preciso evangelizar, porque ainda são poucos os trabalhadores, e continuará sendo poucos, irmãos. Se todos nós aqui decidir que nós devemos fazer missões, que nós devemos evangelizar, ainda assim serão poucos para a necessidade que existe de fazermos missões. Então o primeiro ponto é esse, são poucos os trabalhadores. Romanos capítulo 10, versículo 13, até o versículo 15, fala sobre uma necessidade. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Porque, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam coisas boas. Existe uma necessidade gigantesca que arda aqui no nosso coração, a vontade de fazer missões, a vontade de evangelizar. E essa chama queime a tamanho ponto que você diga assim, ó, eu preciso fazer missões urgente. Irmãos, durante o período da pandemia, eu lembro que eu fiquei angustiado. Aquele negócio de não poder sair, de não poder se envolver, eu fiquei atribulado. E a minha esposa aqui é testemunha. Como não podia se aglomerar com pessoas, aí eu pensei assim, ó, o único local, eu morava no Planalto Uruguai, que vai muita gente, é lá na frente da padaria, de 4 para 5 horas da tarde. Aí eu sozinho pegava a caixa de som, ia lá para frente da padaria e começava a falar de Jesus. Ligava a caixa de som, sozinho, não chamava os obreiros que não podia, naquele período que estava o ápice, ninguém podia chegar perto de ninguém, todo mundo com medo, né? Ligava a caixa de som e ia lá falar do amor do Senhor Jesus. Que Jesus, o que é isso, pastor? Isso é a chama, irmão, no coração, de falar do amor de Jesus. Que Jesus, ele venha fazer com que todos nós entendamos de verdade a necessidade de fazer missões, a necessidade de pregar para a vida se render aos pés de Jesus. Há uma necessidade gigantesca e Deus quer usar cada um de nós. Diga amém. Amém. Terceiro ponto, porque é uma ordenança, e é uma ordem não de homem, mas uma ordem de Deus. Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então é uma ordenança de Cristo. Jesus não falou assim, ó, se você puder, pregue o meu evangelho. Jesus não falou assim, ó, se você tiver tempo, pregue o meu evangelho. Ó, se na faculdade, no trabalho, na escola, se possível, não. Jesus ordenou, ide por todo mundo. E onde você estiver indo, pregue o evangelho. Na verdade, no original, os irmãos sabem que Jesus, ele está falando assim, ó, quando ele está tratando sobre ide por todo mundo, pregai o evangelho. No original, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou usar um exemplo. Digamos que você vai sair daqui até Altos. Ou melhor, daqui para Altos tem muita estrada e carro. Digamos que você vai sair daqui até o centro da cidade. E Jesus está dizendo assim, ó, eu quero que você vá até o centro da cidade, e não é quando você chegar lá, você vai começar a pregar o evangelho. Eu quero que você
vá indo pregando o Evangelho. Quem você vê por aí, vai pregando o Evangelho, vai anunciando o Evangelho. Então Jesus deixou uma ordenança para nós. Que ordenança, pastor? Pregar o Evangelho. Irmãos, nós não podemos ser cristãos, ou ser declarados cristãos, declarar-se cristãos e não pregar o Evangelho. Porque todo cristão precisa pregar o Evangelho. É isso, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. Todo cristão precisa falar do amor de Deus. É uma das missões, uma das funções do cristão, é falar de Cristo. Alguém já falou que a igreja que não faz missões pode pintar suas paredes de preto e dizer que está de luto. E tem até um bocado de igreja aí que está pintada de preto. Mas eu estou tratando de forma literal aqui para nós. Nós precisamos fazer missões, como igreja e de forma individual. Os irmãos já perceberam que, no geral as pessoas têm dificuldade, ou no geral nós temos poucos visitantes não evangélicos na igreja? Os irmãos já perceberam isso? No domingo, nós temos poucos visitantes não evangélicos na igreja. Por quê, pastor? Porque eu não cumpro o meu papel de dizer assim para o meu amigo, para o meu vizinho, para a pessoa que eu trabalho, para a pessoa que eu estudo, e dizer assim, vamos à igreja, vamos na casa do Senhor, vamos na casa de Deus. Às vezes você faz o convite, uma vez, duas vezes, aí desiste. Eu já convidei e não veio. Insista. Insista, uma hora essa pessoa vai dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na igreja da irmã Maria, eu vou lá na igreja do irmão José, toda a vida ele me convida, eu vou lá. Deve ter alguma coisa boa lá, então eu vou lá. Então nós temos que ter o costume de convidar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Isso também é evangelizar. Às vezes, alguém não tem assim muita eloquência, não tem muita facilidade para falar de Jesus, então faz só isso, bora lá na igreja, rapaz. E aí, meu amigo, tudo bom? Você sabe que a pessoa não é crente, né? Como é que você está? E aí, às vezes, geralmente, as coisas estão meio difíceis, está meio apertado. Pois é, rapaz, sai com todo mundo, só que lá na casa do Pai tem um Deus que Ele nos ajuda, nos direciona, nos abençoa. Faz o seguinte, vamos na igreja, marca um dia para você ir lá, eu vou te buscar lá na tua casa. Isso aí, irmãos, é o que nós temos que fazer. Eu vou lhe buscar lá na sua casa. Não se acomode. Faça o ID do Senhor Jesus na sua vida. Cada um de nós temos um ID, temos um chamado, temos uma vocação. Cumpra isso em nome do nosso bondoso Deus. Deixa eu avançar aqui para nós concluir. Isaías capítulo 6, versículo 8. Jesus foi tão bom que segurou a chuva, agora está serenando lá fora, viu? Depois que os crentes chegaram. Isaías capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra continua ecoando, meus amados. Quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? E Deus, Ele quer que cada um de nós e todos venhamos atentar para esta palavra. E de fato, ver a quantidade de pessoas que estão necessitando de uma palavra de Deus. E eles precisam ouvir através da tua boca, através da sua vida. Deus, Ele quer que esta palavra chegue a outras vidas em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus amados, existem coisas que nós fazemos e você às vezes não encontra o resultado de imediato. E por isso, às vezes, alguém deixa de fazer. Não é verdade? Você fez algo e você não encontrou a resposta de imediato. E por isso alguém deixa de fazer. Só que no reino celestial, no reino de Deus, nem tudo você vai encontrar resposta de forma imediata. Mas nem por isso você vai deixar de fazer. Você deve continuar pregando. Deve continuar evangelizando. Deve continuar fazendo a sua parte. Eu pontuei aqui alguns motivos pelos quais nós devemos evangelizar e fazer missões. E que o Senhor nos direcione, nos dê graça, para que possamos fazer, em nome de Jesus, com a autoridade do céu. Eu quero só contar aqui um testemunho
de um homem chamado William Carey. Ele é conhecido ou denominado como o pai das missões na Índia. E ele, quando ninguém queria ir para a Índia, quando ninguém falava em ir para a Índia, ele sai da Europa para ir para a Índia. Só que ele enfrentou muitas dificuldades. Quais, pastor? Primeiro, que a igreja dele dizia, não vá para lá não, porque nós não iremos lhe sustentar lá, mas não iremos lhe ajudar lá. Então ele tinha o problema que a igreja dele não apoiava, ele tinha o problema financeiro, que também não tinha apoio financeiro, mas ele tinha um problema, meus irmãos, que abala qualquer homem de Deus. Qual é, pastor? A esposa dele, por nome Dorothy, ela dizia assim, se você for, eu não vou com você não. Então o homem tinha tudo contra ele ir. Só que aqui no coração dele ardia uma certeza que ele precisava ir para a Índia falar de Jesus. Quando ninguém queria ir, quando ninguém falava em ir, tinha no coração dele essa certeza que ele tinha que ir falar de Jesus. E aí, depois de muita dificuldade, ele consegue convencer a esposa para ir para a Índia. E aí eles seguem para a Índia, sem o apoio da igreja. O interessante é que ele passa o primeiro ano pregando e simplesmente ninguém aceita Jesus. O segundo ano pregando e ninguém aceita Jesus. O terceiro ano pregando e ninguém aceita Jesus. Para piorar a situação, os filhos deles começam a adoecer com as doenças tropicais da Índia. E alguns dos filhos deles morreram na Índia. A mulher dele começa a enfrentar o problema chamado depressão. Vim para cá, ninguém aceita Jesus. Os meus filhos morreram, alguns deles aqui já. Meu marido está pregando aí, feito um louco, e ninguém aceita Jesus. Irmãos, mas sabe quando você tem certeza absoluta que Deus te chamou para algo? Pois ele simplesmente continuou pregando, continuou falando de Jesus. Passou o 5º ano, o 6º ano, ninguém aceitou Jesus. A biografia dele conta que somente no 7º ano que ele estava lá, que houve a primeira decisão para Cristo. A mulher com depressão, alguns filhos já haviam morrido, e ele estava lá, pregando e falando do Senhor Jesus. Depois de 7 anos, as portas da salvação foram abertas. Alguém aceita Jesus como Salvador, outras pessoas começam a aceitar Jesus como Salvador, e ele é o pai da missão na Índia. Por quê, pastor? Porque hoje existem vários missionários lá, muita gente lá pregando e falando de Jesus, mas teve um que teve coragem de começar, teve um que enfrentou o início de tudo, para ir lá começar a pregar o Evangelho e falar do amor de Cristo, e ele não desistiu, ele não parou. Isso, meus amados, precisa fazer com que cada um de nós venhamos entender o seguinte, que Deus tem um chamado para nós, e nós não podemos parar, diga amém. Nós não podemos desistir, diga amém. Nós não podemos. Que Deus nos dê a graça, a unção necessária para avançarmos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, meus amados? Somente até aqui que eu queria ir, não queria me estender, falei que até às 3h30, ainda passei aí 3 minutos, mas tenho certeza que os irmãos estão entendendo a importância de fazermos missões e de evangelizarmos em nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é para homem, isso aqui a gente faz para Deus, tá certo? Curve a sua cabeça. Pai eterno, Deus bondoso, eu te agradeço, meu Pai, por este primeiro momento, a qual eu te peço a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando este campo e colocando, meu Pai, o desejo em nosso coração de continuar falando sobre o teu reino, sobre a tua obra, sobre o teu querer e a tua vontade. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Antes de passar para a irmã Tuana, já vou passar para ela logo aqui, sem perda de tempo, tá bom? Para a gente avançar o tempo. Mas justificar a ausência do evangelista Idelso, nos comunicou que tinha acabado de chegar de viagem e não poderia estar conosco hoje.
mas aqui estamos, os secretários de missões também lá da congregação estão aqui. Vamos continuar assim então, adorando o nome de Jesus. Enquanto ela se organiza aí, você pode passar aqui e fazer o direcionamento, tá bom? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor.